Boa tarde. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Como o professor Bonato já apresentou, eu sou aluno de doutorado. Sou orientado pelo professor Edson, que veio aqui há 2 semanas atrás ministrar aula para vocês, né? Tenho trabalhado com ele desde o mestrado, junto também com o professor Anderson Rodrigo, que já foi professor aqui na Engenharia Elétrica e hoje ele é professor na Universidade da Carolina do Norte. Faz 2 anos que ele foi para lá. Desde o mestrado eu tenho trabalhado na área de energia renovável, né? Sendo que no mestrado, que é o que eu vou apresentar mais aqui para vocês, foi o meu trabalho de mestrado, se tratou de uma análise do impacto de políticas de incentivo para o aproveitamento de fontes de energia renovável, mais especificamente no caso da fonte eólica. Então eu analisei diversas circunstâncias regulatórias que uma usina eólica pode estar inserida, as questões que envolvem a comercialização dessa energia, utilizando a engenharia econômica e a simulação de Monte Carlo para avaliar o risco dessa usina nessas diferentes circunstâncias. Então, justamente por isso, eu separei a aula em alguns tópicos. Então, eu vou começar apresentando um contexto histórico sobre o setor de energia renovável, o que motivou o interesse nessas fontes, como elas começaram a serem apoiadas, né? Vou apresentar as principais políticas que existem no setor. Vou apresentar o que existe de políticas para esse setor no Brasil, como que o Brasil tem aproveitado essas fontes. E depois eu vou entrar no caso, peguei um dos casos que eu analisei no trabalho do mestrado, que inclusive ajudou a gente a gerar artigos, publicações. Vou mostrar um caso aqui com o uso do crystal ball e tudo mais. E ao final eu vou mostrar alguns artigos que a gente publicou, algumas propostas que a gente tem aí de estudo para compartilhar com vocês, porque nos anos anteriores muitos alunos acabaram procurando depois para trocar ideias, se era possível usar a simulação de Monte Carlo em algumas áreas que eles tinham de interesse, tirava algumas dúvidas. Então, quando a gente apresenta os trabalhos, às vezes nascem ideias, ajudam o pessoal, às vezes, a ter alguma ideia ou ver se alguma coisa é possível de ser aplicada. Tá? E o professor Edson, hoje de manhã, ele me comentou que ele passou um exercício para vocês, né? de uma usina solar, não foi? Não sei se isso é verdade. Ele passou algum exercício? Deixa eu propor. Eu ia propor, se alguém tiver dúvidas sobre o exercício, no final da aula, vir tirar dúvida, conversar, né? Se alguém quer resolver o exercício. Eu não sei se eu começar a resolver agora aqui, talvez ocupe muito tempo e eu não consiga terminar toda a aula. Então, talvez quem tiver interesse em no final resolver o exercício, discutir, a gente faz junto, eu faço aqui com vocês. E a gente tira as dúvidas. Então fiquem à vontade aí ao longo da aula, vocês levantarem a mão, tirarem as dúvidas, interromper, fazer as perguntas que vocês quiserem. Estou aqui à disposição para o que for necessário. Então, um contexto aí sobre o setor de energia renovável, né? Como que começou todo esse interesse, o que motivou, o porquê de você usar fontes de energia como a eólica, a solar fotovoltaica, a biomassa, fonte geotérmica, fonte maremotriz. Quais foram os acontecimentos principais que motivaram, né, o interesse em desenvolver o uso dessas fontes? Então, o primeiro deles foi a crise do petróleo nos anos 60 e 70, em que se começaram a discutir, né, a necessidade de se desenvolver o uso de outras fontes de energia. Você talvez diversificar, né, a matriz energética mundial. E junto a isso também vieram as questões ambientais, né? Correntes ambientais que mostravam a necessidade de você reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a questão da poluição climática, da poluição ambiental, questões climáticas, enfim. Entrou as questões ambientais junto, e no primeiro momento existia tanto o interesse em desenvolver as fontes como a eólica, solar fotovoltaica, biomassa, essas fontes aí alternativas, e também a fonte nuclear, que é uma fonte que não emite aí, né, esses gases de efeito estufa. Então ela era uma fonte no primeiro momento que existia um certo interesse nela. Mas com o acidente que houve em Chernobyl, né, na usina de Chernobyl, que foi um acidente gravíssimo que gerou diversas proporções por causa da explosão dessa usina nuclear, a fonte nuclear passou a ser muito questionada e isso fortaleceu ainda mais o interesse nas fontes de energia renovável, como eólica, solar fotovoltaica, enfim. Só que essas fontes,
de energia renovável, elas têm uma grande desvantagem, que é o alto custo da sua tecnologia, comparado com as termoelétricas, por exemplo. Então, para elas terem uma maior inserção em matrizes energéticas de diversos países, elas precisam de apoio do governo, estratégias para poder atrair investidores, né, para esse setor. E principalmente para o uso disso como produção de energia elétrica, né, para contribuir efetivamente gerando energia elétrica em diversas matrizes de energia. E essas estratégias, essas políticas de incentivo, elas podem ser confeccionadas de diversas formas, dependendo do contexto político de cada país, contexto econômico, né, até a própria questões legislativas envolvidas que permitem adotar determinados tipos de mecanismos ou não. Mas todas essas estratégias aí voltadas para esse setor, eles têm os mesmos objetivos. Podem ser feitos de maneira diferente, mas têm os mesmos objetivos, que é reduzir o custo dessa tecnologia no longo prazo, atrair investidores para o setor, proporcionar ganhos de aprendizagem, porque cada vez mais, quanto mais pessoas aí tendo contato com essa tecnologia, mais você tem o ganho com a aprendizagem, e isso facilita aí a disseminação, né, do uso dessas tecnologias. E para isso aí diversos países começaram a adotar essas estratégias, essas políticas de incentivo. Os pioneiros, né, na adoção dessas estratégias foram países europeus. Então lá no finzinho da década de 80, início da década de 90, a Alemanha, a Espanha, né, começaram a ser países, por exemplo, que adotaram grandes políticas de longo prazo para esse setor. Então os países lá da Europa são os que deram o primeiro passo para apoiar o uso dessas fontes. Mas os países emergentes são os que tendem ao longo dos anos, a liderar o consumo de energia. Então, esses países estão adotando cada vez mais também políticas voltadas ao setor de energia renovável para sustentar esse crescimento de uma forma sustentável mesmo, né? Com o consumo de uma produção de energia limpa de forma mais significativa. Então, desde a década de 2000, alguns países emergentes também passaram a adotar políticas para esse setor. E isso tem apoiado muito o crescimento das fontes de energia renovável na contribuição para a produção de energia elétrica. Então, a fonte eólica e a fotovoltaica, por exemplo, são fontes que vêm crescendo graças a essas políticas. Então, nesse gráfico aqui, é justamente para mostrar que com o crescimento aí dos países emergentes no consumo de energia elétrica, e que com isso você vem aí países da América Latina, até países da Ásia, adotando políticas para o setor. São os países que tendem a liderar o consumo de energia nas próximas décadas. E aqui um gráfico que mostra o crescimento da fonte eólica e da solar fotovoltaica nessas últimas décadas, né? Que tem sido um crescimento significativo, e isso graças às políticas que estão sendo direcionadas para o setor. É um setor muito regulado, e essas políticas acabam influenciando muito na hora de você analisar um risco, um retorno do investidor, como vai ficar claro quando eu mostrar o caso que eu trabalhei na dissertação de mestrado. Então, dessas políticas de incentivo, quais são as principais políticas aí existentes para o setor? Nós temos dois tipos aí as políticas se dividem em dois grandes grupos, né? Você tem políticas de longo prazo, que também são conhecidas como políticas guarda-chuva, e políticas de curto prazo, que geralmente complementam essas políticas de longo prazo, essas políticas guarda-chuva. Então, as três principais estratégias que existem são as políticas baseadas em feed-in tariffs, né, no regime de cotas e nos leilões, né, em contratação via leilões. E ainda existe um outro mecanismo, que é o net metering, que é mais utilizado na microgeração, que é o da medição, que é a comercialização da energia pelo saldo, né? Como existe hoje no Brasil para a produção a questão da energia fotovoltaica, que é mais voltado para residências, pequenos estabelecimentos comerciais, em que você procura disseminar a microgeração. E as estratégias de curto prazo, que geralmente vêm a complementar essas grandes estratégias, são subsídios na cadeia produtiva do setor eólico, setor fotovoltaico, né? Algumas isenções, né? As linhas de financiamento especiais, como o BNDES tem algumas linhas
financiamentos especiais para cada fonte de energia limpa, né, em grande escala, para projetos em grande escala. Então a gente tem aí essas políticas de curto prazo que vêm a complementar as que visam resultados maiores. A primeira delas, a Feed-in-Tariff, é a mais utilizada no mundo todo. Essa política é a maioria dos países que adotam algum tipo de política, essa é a favorita, aí seria um termo para ser utilizado. E a principal característica delas é você garantir um contrato de longo prazo para o produtor com uma remuneração fixa já conhecida. Então, geralmente são firmados contratos há cerca de 20, 25 anos, em que o produtor ele já sabe quanto que ele vai receber, né, qual é o preço que ele vai receber pela energia que ele vai vender. Então você elimina o risco, né, desse preço ter uma variação ao longo dos anos. A receita dele já é de certa forma conhecida ao longo de cerca de 20, 25 anos. Fora isso, os contratos no regime de Feed-in-Tariff, eles são todos padronizados, então ele não analisa só a questão econômica, né? Ele analisa se é fácil o projeto ser inserido na rede, né? Ele analisa todas essas facilidades de se ele consegue garantir o fornecimento de energia. Então todos os aspectos são analisados, né, num regime de Feed-in-Tariff, e ele garante para um projeto que realmente pode contribuir para a geração limpa, ele garante aquela remuneração fixa no longo prazo. Mas ele é um regime que tem também as suas desvantagens, né? Porque ele é um regime que, como você garante um pagamento fixo no longo prazo, se você, por exemplo, não determinar que esse preço ele pode variar ele pode ir reduzindo uma certa porcentagem ao longo dos anos, para incentivar os agentes a buscarem evoluir no quesito de tornar a tecnologia mais barata ao longo dos anos, né? Isso pode tornar a estratégia cara e você trazer muito ônus ao consumidor final. Então você pagando um grande preço no longo prazo, um preço alto no longo prazo para o produtor, você pode aumentar o custo para o consumidor final, e isso pode tornar a política impopular. Então ela pode se tornar uma estratégia cara se ela não for bem elaborada. Fora que ela exige uma estabilidade regulatória, você não pode ficar mudando muito as regras do jogo, né, no longo prazo, porque isso gera instabilidade para o setor, e o que o setor de energia renovável menos deseja é a instabilidade, né, para que ele precisa se tornar um ambiente seguro para atrair o investidor. Então, em países emergentes é difícil, porque as leis mudam muito, né, do setor elétrico e tudo mais. Então essa estabilidade regulatória é algo importante para quem vem para o setor de energia renovável. Isso é algo difícil de manter em países emergentes. No caso do regime de cotas, ele é totalmente diferente aí do caso do Feed-in-Tariff, porque o governo estabelece que uma certa porcentagem aí de energia renovável tem que ser inserida na matriz, e os produtores, né, no caso, eles têm que procurar atender uma certa cota de produção a partir dessa energia limpa, dessa energia renovável. Então o governo dá uma meta, e os agentes eles têm que, de certa forma, se virar para cada um atender a sua cota. Só que nem todos têm uma capacidade de produzir essa energia. Alguns têm mais facilidade, outros nem tanto. E é aí que nasceu a ideia de você comercializar os créditos de carbono, os certificados verdes, que é justamente os agentes que têm mais facilidade em produzir a energia limpa, eles vendem o seu certificado, né, o crédito de carbono, para quem não é tão eficiente. E aí você criou-se esse mercado de comercialização de crédito de carbono. Um exemplo aí de mecanismo internacional, né, que usa o crédito de carbono é o MDL do Protocolo de Kyoto, em que países desenvolvidos eles compram crédito de carbono de países menos desenvolvidos que fazem parte de uma lista que é o não anexo 1, né, do protocolo. Então você divide esses países em dois grupos, e tem países que são geralmente países emergentes, né, que eles podem comercializar, podem ter projetos, né, aprovados para participar do mecanismo, e esses projetos podem comercializar crédito de carbono.
No começo da década de 2000 existia um grande debate sobre qual é o mecanismo melhor, né? Se era o feed-in tariff ou a cota, que até então eram os dois grandes principais mecanismos de incentivo para o setor de energia limpa. E os países que adotavam a FIT, eles acabavam tendo resultados mais rápidos, melhores, né, no que diz respeito a inserir fonte de energia renovável na matriz, porque eles diminuem as incertezas. O regime de cota, ele apenas ajuda o produtor a ter um incremento no seu retorno, né? Ele obriga, de certa forma, os agentes a atingirem uma meta. Quem pode comercializar crédito de carbono pode ter uma receita adicional, mas isso não diminui o risco, porque você não garante um preço no longo prazo, esse preço pode ir variando, então ele está sujeito a incertezas. O regime de cota ele não elimina essas incertezas. Então, por causa disso, as FIT, o feed-in tariff, acabou tendo mais disseminação do que o mecanismo de cota, justamente por reduzir o risco financeiro do produtor. E um pouco depois aí do que esses dois outros mecanismos, começaram a surgir países que adotavam os leilões, leilões específicos, né, para a energia limpa, para incentivar a contratação de projetos de energia eólica, energia solar fotovoltaica. Por que os leilões? Porque um projeto ali contratado no leilão, você pode manter essa remuneração fixa no longo prazo, né? Só que os produtores no leilão, eles concorrem. Então, geralmente, eles adotam o que chamam de leilão de menor preço. Os produtores concorrem no leilão, quem ofertar energia mais barata é contratado, né? É o leilão mais utilizado aí, o tipo de leilão mais utilizado é o de menor preço. E isso faz com que a política não seja tão cara igual no feed-in tariff, porque você, né, reduz a simetria de informação sobre esse preço, porque ninguém sabe aí, vamos supor, qual seria o preço de mercado da fonte eólica, por exemplo. No regime de feed-in tariff, o governo corre o risco de oferecer uma remuneração acima do que é necessário para trazer um retorno aceitável para o produtor. No leilão, como você concorre oferecendo o menor preço, você acaba reduzindo também o ônus para o consumidor final e aí acaba sendo algo mais aceitável, né, para a sociedade em geral. Só que os leilões ele também tem suas limitações, tem seus problemas. Porque ele não oferece contratos padronizados, né? Então, para cada leilão que é organizado, você pode variar aí as questões regulatórias, né? Questões contratuais. Você tem a dificuldade, por exemplo, de que num leilão é só avaliado o critério do preço. Contrata-se energia pelo menor preço. E você não avalia se esse projeto contratado ele tem facilidade de conexão à rede ou não. Isso pode gerar problemas como aconteceu aqui já no Brasil. Você ter falta de linhas de transmissão para contratar os novos projetos e o projeto ficar parado, que é o que aconteceu já, vem acontecendo aí constantemente. Às vezes o governo contrata projetos em diversos leilões, esses projetos têm dificuldade de ser conectados à rede e ficam algo parado ali, demorando para entrar em operação. Outro problema dos leilões é que, por exemplo, não existe, né, geralmente, uma periodicidade definida para ocorrer leilões. Então, no Brasil, por exemplo, o último leilão de energia eólica que aconteceu foi no final de 2015. Se esperava que ia ter em 2016 novos leilões, que o mercado de energia eólica ia continuar crescendo em número de contratação, do fotovoltaico também, e acabou que, como o país passou por freou o crescimento econômico, também o crescimento pela demanda por energia ele foi menor, e com isso não se tornava interessante contratar novos projetos. Então isso acabou gerando a falta de contratação de projetos de usinas eólicas, fotovoltaicas, que acabou gerando instabilidade nesses setores, né? A cadeia produtiva desses setores acabou ficando um pouco frustrada, porque empresas multinacionais que lá em 2015 vieram para cá, investiram em plantas, aumentou sua produção, esperando novas contratações, não vem sabendo quando isso vai voltar a acontecer. Isso gera uma instabilidade para a cadeia produtiva do setor eólico e do setor fotovoltaico. Então isso tudo são problemas que estão ligados à política de você contratar os projetos via leilões. Já o net metering, que é voltado para a microgeração, ele incentiva o produtor a produzir a própria energia que ele consome.
Então você instala, por exemplo, a placa fotovoltaica na sua residência e no caso de você produzir excedente, você pode ser remunerado quando produz esse excedente ou recebe isso em forma de crédito na sua conta de energia, que é o que ocorre aqui no Brasil. Só que é um tipo de mecanismo que ele é voltado para a microgeração. Então, em grande escala, você não consegue utilizar o net metering para liderar, por exemplo, uma virada energética, né? Aumentar de uma maneira significativa o uso de energia renovável numa matriz energética local. Ele vem mais para você incentivar aquela microgeração, fazer o consumidor depender tanto da energia que ele tem comprado da distribuidora. E o que vem acontecendo aí no Brasil, né, em relação a experiências com políticas regulatórias para o setor, que foi o que acabou motivando o objeto de estudo na época da dissertação. Então, o Brasil até 2001, que foi quando ocorreu o apagão, não tinha estratégias bem sucedidas para o setor de energia renovável. Eram mais ensaios aí de estratégias, alguma coisa para tentar começar, né, mas que efetivamente não trazia resultados, de fato, para o setor, para o uso realmente dessas fontes. Então, foi quando ocorreu mais ou menos o apagão ali em 2001, 2002, o Brasil foi criado no Brasil o Proinfa. Aí foi lançado o Proinfa, que foi realmente um marco para o setor de energia renovável, mas que inicialmente envolveu apenas 3 fontes, que foram a fonte eólica, as pequenas centrais hidrelétricas e a biomassa. E as características do Proinfa, a meta era contratar 3,3 gigawatts, né, de potência no total aí, envolvendo essas 3 fontes, dividido em parcelas iguais entre essas 3 fontes. Né? Então seria aí a meta inicial. Mas acabou que a fonte eólica, no fim, ela teve um volume maior de contratação, teve um volume maior de participação em potência no Proinfa do que a biomassa. Então a fonte eólica acabou se destacando mais. E aí que foi realmente quando a energia eólica começou a iniciar aquele boom de crescimento que ela teve no país. E o Proinfa era baseado em feed-in tariff. Então cada uma dessas fontes, o governo ele pagava um preço, né? Chegava a usina que participava do programa, ela recebia a remuneração por determinado preço num contrato de 20 anos. Então a fonte eólica era um preço, as pequenas centrais hidrelétricas eram um preço, né? A biomassa, dependendo do insumo que era utilizado para a biomassa, cada uma recebia um valor, né? Então era um regime realmente de feed-in tariff. E nesse momento também apoiado por linhas especiais de financiamento do BNDES e algumas outras condições especiais dependendo do local em que ficava a usina. Então, por exemplo, usinas que ficavam na região que era apoiada pela Sudene, por exemplo, tinha algumas outras vantagens em questões de depreciação, outros apoios de financiamento, enfim. Então, mas as principais características são essas, né? O regime de feed-in tariff e o apoio das linhas de financiamento do BNDES para essas 3 fontes. E no primeiro momento, existia a expectativa de que lá em cerca do ano 2009, 2010, fosse lançado o Proinfa 2, entrando com a fonte solar no programa e com a meta de inserir 10%, né, dessas fontes de energia alternativa para a matriz energética brasileira. Só que o que aconteceu? Em 2009, a fonte eólica, pela primeira vez, ela participou de um leilão. E ela teve uma queda de preço muito grande em relação ao Proinfa. Tá? E um número de contratação, de projetos muito grande contratados. Então foi uma fonte que logo em 2009 ela já começou a se destacar em leilões. E era a fonte que na época do Proinfa talvez mais necessitava de apoio. Então como ela começou a se destacar em leilões, gradativamente as feed-in tariffs do Proinfa foram substituídas por leilões especiais para o setor de energia renovável, que são os leilões de fontes alternativas, leilões de energia de reserva, por exemplo. E esses 10%, que era a meta lá em 2010, já em 2010 já tinha sido alcançado. Então, já em 2010, 10% da matriz aí de energia no Brasil já era atendido por fonte eólica, PCH e biomassa numa soma total.
E a fonte eólica foi a que realmente mais se destacou nesse processo todo, desde a criação do Proinfa. Ela vem crescendo significativamente ano a ano o número de capacidade instalada, ainda com usinas em construção, mesmo com essa questão de não ter novos leilões aí em 2016, né, desde 2015, como estão terminando usinas que foram contratadas lá atrás, essa potência, essa capacidade instalada está crescendo. Então é um setor que realmente, graças a essas políticas, né, desde o Proinfa, nasceu esse mercado aqui de energia eólica no Brasil. E com o preço dela reduzindo muito aí em relação à época do Proinfa. Então, o que se pagava, por exemplo, R$380 por megawatt-hora aí da energia eólica, hoje, no final de 2015, era cerca de 200, né, reais por esse megawatt-hora. Então, e chegou a ter momentos em que isso chegou a quase R$120 por megawatt-hora. Então, foi uma fonte que teve um crescimento muito grande, a tecnologia dela tem se desenvolvido, né? Tem uma fonte que se tornou cada vez mais barata do que ela era há pouco mais de uma década. Então, foi um setor que realmente essas políticas tiveram uma contribuição efetiva para o setor eólico. E o fator de capacidade dessas usinas, aqui no Brasil, por exemplo, das usinas eólicas, eles são muito altos em relação à média mundial. A média mundial gira em torno de 30%, mais ou menos, né? Que, por exemplo, em 2015 e 2016, o fator de capacidade média, o quanto que cada usina é capaz de garantir aí no fornecimento em relação à sua potência total, é muito alto em relação à média mundial, o que mostra aí que o Brasil é um local excelente, né, para o investidor em energia eólica, por exemplo, vir e investir em empreendimentos, em projetos no país. Então é um local muito bom para se aproveitar essa fonte. E esse valor aí cresceu muito em relação às primeiras usinas contratadas lá no Proinfa. Lá na época do Proinfa, o fator de capacidade das primeiras usinas era em torno de 30%. Hoje essas usinas já estão aí com 10% a mais do que era naquela época, o que mostra também a evolução da questão tecnológica no setor eólico. Então, é um setor que realmente conquistou resultados interessantes. Em algumas épocas aí do ano, algumas usinas no Nordeste, na Bahia, no Piauí, o fator de capacidade chega até a 69%, 68%. Eles chegam a bater ano a ano recorde aí em relação a esse fator de capacidade. Isso é raro no mundo. Então, por exemplo, a Alemanha, que foi o país lá no início das décadas de 90, que começou a adotar políticas para o setor de energia renovável, não apresenta números, uma produtividade, assim, uma produção em algumas épocas do ano, igual aqui no Brasil, que mostra que esse tipo de iniciativa é extremamente importante num país que tem um potencial como o nosso. E em relação à energia fotovoltaica, como ela não participou do Proinfa, ela tem um atraso ainda em relação ao crescimento. Então é uma fonte que desde 2013 só que ela começou a participar dos primeiros leilões. Então, como ela não fez parte do Proinfa, ela não passou por aquele processo, não passou ainda por esse boom, né, esse crescimento aí, igual a fonte eólica. Mas é uma fonte que agora, nos últimos anos, principalmente graças à microgeração, as pessoas estão conhecendo mais, tendo mais contato. Então é um mercado que vem aí tendo aí empresas que vêm investindo, né, plantas que vêm se instalando no país. E também graças aí às primeiras contratações de usinas que aconteceram entre 2013 e 2014, tem se notado no país o aproveitamento da energia eólica e fotovoltaica de forma híbrida, isso conectado à rede. Então tem usinas já no Brasil, on-grid, aí, conectadas à rede, que são híbridas e usam a fonte eólica e fotovoltaica junto. Então a gente já tem uma usina, que é a de Tacaratu, no Pernambuco, que já está em funcionamento, e em Caetité uma usina que tem uma fase final de construção que usa as duas fontes ao mesmo tempo. Isso é interessante porque, como a gente passa por um período em que poucos projetos estão sendo contratados, então para você não manter desaquecido nem o setor eólico, a cadeia produtiva eólica, nem a fotovoltaica, você incentivando a contratação de projetos híbridos, você consegue manter esses dois mercados aí em atividade. Então tem sido um tipo de empreendimento que pode ser interessante aqui no país e que os investidores também estão interessados, porque você pode aproveitar para dois tipos de fontes uma mesma rede elétrica. Se for participante da questão
do mecanismo de desenvolvimento limpo, você consegue uma aprovação mais rápida de dois projetos ao mesmo tempo, que eles estão funcionando de forma híbrida. Então você tem algumas vantagens específicas aí, fora a questão de que, por exemplo, você tem o sol de dia e o vento é mais forte à noite. Então você tem uma complementariedade também entre as duas fontes. Então existem algumas vantagens que têm se tornado interessante esse tipo de empreendimento. A questão do net metering para microgeração. Desde 2012 a ANEEL lançou uma resolução com esse mecanismo para incentivar inicialmente, né, as pessoas a instalarem sistemas fotovoltaicos em suas residências. E esse mecanismo, essa resolução é muito conhecida, né? Muita gente a gente vê até em Itajubá pequenas empresas aí de instalação de placas fotovoltaicas que têm sido cada vez mais lotado aí na região. Isso graças a essa resolução que motivou a instalação desses equipamentos de microgeração, e aí a gente vê aí que cada vez mais pessoas estão interessadas. Aqui na Unifei mesmo tem já esse sistema e tudo mais, até porque hoje as universidades são obrigadas a instalar esse tipo de equipamento de geração, então tudo isso veio fazer aquecer esse mercado aí de microgeração. E junto com a resolução da ANEEL, alguns estados são participantes do CONFAS, né, que propõe uma isenção de ICMS para quem instalar o equipamento de microgeração e comercializar, vender energia excedente aí na rede. Então essa isenção do ICMS para quem instala a microgeração tem sido um mecanismo complementar aí para incentivar, apoiar essa microgeração. Essa parte do net metering foi alvo de um outro estudo aí, não ligado à minha dissertação, mas que a gente fez aí com um grupo de pesquisa, gerou até uma publicação para analisar qual é o real impacto dessa isenção do ICMS para apoiar o net metering. E em algumas cidades, ela é fundamental para tornar atrativo esse tipo de instalação. Então essa parte daí, não são todos os estados ainda que adotam, mas a grande maioria já tem adotado aí essa isenção do ICMS para apoiar a resolução da ANEEL, mas ela tem sido muito importante em algumas cidades, você poder aproveitar a produção de energia fotovoltaica. Em relação à cota, né, o mecanismo de cota, o Brasil nunca teve uma experiência desenvolvida pelo governo ligada a esse mecanismo. Mas o Brasil ele é um dos países pertencentes ao não anexo 1 ali do protocolo de Kyoto, do MDL, do protocolo de Kyoto. Então, projetos ligados que estão aqui no Brasil, eles podem comercializar crédito de carbono se eles forem aprovados para participar do MDL. Então, se uma usina eólica, uma usina solar fotovoltaica, se ela for aprovada ali lá no MDL, ela pode comercializar crédito de carbono para os países, para países desenvolvidos, né? E tem um outro aspecto aqui que acabou sendo algo que a gente nem esperava na época da dissertação que fosse tão relevante, mas que a gente viu que é relevante para o produtor, que é a possibilidade de você formar a chamada sociedade de propósito específico. Isso não só para uma usina eólica, para uma usina solar fotovoltaica, até a usina hidrelétrica é comum você formar grandes complexos, né? E como você tem um grupo de usinas ali formando um complexo, todas essas usinas elas têm uma mesma finalidade, que é gerar energia, por exemplo. Então isso pode ser caracterizado como uma sociedade de propósito específico. E essa sociedade de propósito específico, o produtor ele pode ter a possibilidade de seus projetos serem tributados por um regime chamado lucro presumido. E isso, na época da dissertação, a gente viu que acaba sendo relevante para reduzir o risco de um produtor de energia eólica. Ele acaba sendo efetivamente significativo para o produtor. Agora, entrando já na parte do objeto de estudo, da análise de investimento, né, que foi que no caso eu analisei uma usina eólica, né? Então, a primeira coisa que motivou é que a gente via na literatura muitos países, né, autores de muitos países, que ele pegava um projeto, por exemplo, de uma usina eólica que estava sob um regime de FIT. Aí ele avaliava o risco, usava a simulação de Monte Carlo, né, de uma maneira que é comum, igual o professor Pamplona, acho que mostrou a semana passada para vocês. E a gente via, o Brasil a gente também tem essas políticas, né, e ainda tem outras circunstâncias específicas a serem analisadas. Então era algo que estava sendo apresentado na literatura
e que era totalmente pertinente para analisar algumas questões específicas aqui no Brasil. Então a gente tem aqui, por exemplo, autores que analisaram o impacto da FIDINTERF em projetos de usina eólica de diferentes tamanhos na Turquia, outros que analisaram a questão do regime de FIDINTERF para microgeração no Reino Unido, outros que analisaram a questão do impacto de você ganhar crédito de carbono por uma PCH, né? Então, diversos trabalhos aí que motivaram a gente a analisar a parte do investidor usando a simulação de Monte Carlo. Então, o meu trabalho na dissertação, como que a gente pegou? A gente analisou os dois ambientes de comercialização, o ambiente de comercialização regulado, que é os leilões, e o ambiente de comercialização livre, que você pode fazer os contratos, você, o gerador e o comprador, da forma como eles mais conveniente para os dois. Analisando o impacto dos dois regimes de tributação, lucro real e lucro presumido, e também analisando para cada um dos dois casos a participação do MDL, podendo comercializar crédito de carbono e sem comercializar os créditos de carbono. O caso que eu vou apresentar aqui com a simulação de Monte Carlo é o melhor cenário para o produtor, que é a comercialização no ambiente regulado, sobre o lucro presumido e poder comercializar o crédito de carbono. Esse aqui é onde o risco é menor para o produtor. Tá? Então, dos resultados que a gente analisou, esse é o que oferecia o menor risco. Então, primeiro a gente montou uma análise determinística, sem considerar as incertezas nas variáveis, né? Nem para vento, nem para preço, nem para nada. Então, a gente analisou o fluxo de caixa de uma forma estática. E depois a gente fez uma análise de sensibilidade para identificar qual variável era mais impactante para o retorno do produtor, o valor presente líquido ou ativo. Né? E depois fizemos a simulação de Monte Carlo incorporando incertezas nas principais variáveis que impactam no retorno do produtor da energia eólica, da usina eólica. E no final a gente pegou a série de resultados da simulação de Monte Carlo para calcular a pior perda esperada do produtor em cada cenário. Eu vou mostrar até essa etapa aqui, que é da simulação de Monte Carlo. Não vou chegar a apresentar o Value Risk, porque foge um pouco aí do foco da disciplina de vocês. Acho que o interesse maior é aqui, né, no uso do Crystal Ball para fazer a simulação. Como aqui já envolve questões da área de finanças, tudo, talvez eu vou apresentar até essa parte. Tá? Então, na análise de sensibilidade, quando eu fiz no primeiro momento, o que foi notado? Que as variáveis mais relevantes para o produtor, quais que eram? O preço, o qual era negociada a energia eólica, a quantidade, né, a garantia física da usina eólica, que é determinada, o que é essencial para essa garantia física é o potencial eólico, ou seja, a velocidade do vento, e o valor do investimento inicial. Então essas foram as três variáveis mais sensíveis para os resultados do valor presente líquido, que é o retorno do projeto. Tá? Só que o que acontece no cenário que eu vou mostrar para vocês, que é do ambiente regulado? O preço, quando o projeto ganha o leilão, já é definido ali a receita. Então ele já tem um preço que vai ser garantido durante 20 anos. Então o preço já é uma incerteza que não existe mais. O ambiente regulado ele elimina a incerteza sobre o preço. Né? A garantia física é algo que cada usina já tem, essa garantia física não muda. Né? Mas a questão do vento vai entrar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, em algo que é super importante no que envolve as regras de comercialização de energia aqui no Brasil. A única variável no ambiente regulado que vai ter a incerteza, diante desse gráfico aqui de análise de sensibilidade, é o investimento inicial. Então a garantia física ela não varia. O preço não vai variar porque foi contratado no leilão. O investimento inicial desse gráfico vai ser a única variável que vai ter a incerteza. Mas tem um outro aspecto que eu vou mostrar agora para vocês que é muito relevante. Então aqui a gente tem a estrutura de como o fluxo de caixa foi montado, nós temos as receitas, os impostos ligados à receita que são cobrados, né? As taxas que são pagas a agentes do setor elétrico. Então tem encargos setoriais que são a TUST, taxa paga ao ONS, a CCE, vários encargos setoriais, um valor de arrendamento que, por exemplo,
para construir a usina em determinado local, geralmente não se compra a terra, ele arrenda de alguém que já tem a terra e vai pagando um valor a cada ano. Você tem custo de operação e manutenção para os aerogeradores, né, tudo mais. Então você tem um fluxo de caixa com todos esses gastos, né, despesas, gastos também para manter a participação da MDL e tudo mais. Né, mas a maioria, como eu já falei, o investimento inicial é o mais relevante que está presente aqui. Tá? Então tem vários custos, gastos, tudo mais, mas o mais relevante aqui é o investimento. Só que tem outro aspecto que é muito importante, além do valor do investimento. Quando uma usina eólica, você, por exemplo, determina a garantia física, né, dessa usina, essa usina ela tem que garantir, né, o atendimento dessa garantia física a cada mês. Então, se ele gerar abaixo dessa garantia física, ele tem que liquidar essa diferença pelo valor da energia lá no mercado de energia, que é o PLD. Então, se você tem uma garantia física de, por exemplo, tantos megawatts, megawatt-hora, se você gerar abaixo disso, você tem que liquidar essa diferença pelo valor do PLD. E se você gera acima, você pode também receber por esse excedente pelo valor do PLD ou por um preço negociado. Você pode negociar também para um outro cliente, enfim. Mas você geralmente liquida essa diferença pelo valor do PLD. Isso é muito relevante na hora de você analisar o risco do produtor de energia eólica. Então, se você utilizar a simulação de Monte Carlo para fazer a simulação da produção de energia eólica mês a mês, compará-la com a garantia física e usar também incerteza para o valor do PLD, você consegue calcular o retorno utilizando a simulação, englobando esse risco que envolve a questão da comercialização de energia, que foi justamente algo que a gente fez no trabalho da dissertação. Então essa questão do descasamento aí da geração, ele pode gerar uma receita adicional aí dessa liquidação de diferença, porque se ele gera acima da garantia física, ele pode ganhar por esse excedente, como pode gerar um custo adicional da liquidação dessa diferença, caso ele não gere, né, produza energia atendendo aquela garantia física. Você tem ideia de valor do megawatt-hora do regulado e do PLD? É bem mais caro o PLD? A questão é que o valor da energia eólica, por exemplo, no mercado regulado, ela gira em torno de 150 a 200 reais o megawatt-hora. O PLD ele é muito mais volátil, né? Porque ele pode variar, por exemplo, de 20 reais o megawatt-hora e teve época que já foi 800. Então ele é muito volátil mesmo. Então, por exemplo, no ambiente regulado, o preço é mais estável. Se você vendesse toda a energia precificada pelo PLD, a incerteza é muito maior, porque ele varia muito mais. Então esse é o ganho de você diminuir muito o risco quando você é contratado num leilão, por exemplo. Agora, nessa questão da liquidação da diferença, não tem essa possibilidade. Você tem que liquidar a diferença, geralmente, pelo valor da energia no mercado. Então, por exemplo, um mês que ele gera muito abaixo e o PLD está lá, 600 reais, isso pode gerar um custo adicional muito elevado para o produtor. E foi o que a gente acabou fazendo na dissertação. O que a gente pegou? A usina é contratada ao longo de 20 anos. Isso dão 240 meses, né, ao produtor. A gente simulou, fez simulações para a produção da usina nesses 240 meses, considerando a sazonalidade do vento em cada mês. Então, em janeiro, a incerteza do vento é representada por determinados parâmetros da distribuição para o vento. Para fevereiro, muda os parâmetros porque muda o perfil do vento. Então, para cada mês, a gente colocou uma distribuição estatística com parâmetro diferente para pegar a sazonalidade. Fez a simulação mês a mês da produção de energia eólica a partir da fórmula aí que existe já na literatura, né, para calcular essa produção, e foi comparando. Se ele for gerando abaixo da garantia física, tem que liquidar a diferença pelo PLD. O PLD também com incerteza. A gente pegou as distribuições e colocou ali no valor do PLD. Vou mostrar a planilha para vocês agora, daqui a pouco. Tá? E a gente, na questão de quando a gente foi fazer a simulação da produção de energia eólica, a gente pegou um catálogo de um aerogerador, né? E lá você tem
os parâmetros para calcular a produção de energia eólica. Então você tem que ter as horas de funcionamento da usina, que é o dia inteiro, o ano inteiro, então são 8.740 horas, multiplicadas pela potência eólica. Então você tem a potência eólica calculada por esse valor aí de 1,5 vezes a densidade do ar, né? A área varrida pelo rotor, a velocidade do vento ao cubo, o coeficiente de potência do aerogerador e o rendimento desses aerogeradores. Então esses parâmetros todos, tirando a velocidade do vento, a gente pegou de um catálogo de um aerogerador. Só que tem uma questão de que você tem uma correlação entre a velocidade do vento e esse coeficiente de potência. Então, para cada velocidade de vento, esse coeficiente de potência muda. Então, para cada valor da simulação, esse coeficiente de potência ter que ir corrigindo para um valor adequado para cada nível de velocidade, a gente fez uma regressão cúbica em que ao longo da simulação ia sorteando a velocidade do vento, ele atualizava o valor aqui do coeficiente de potência e isso aqui fazia o cálculo da produção de energia eólica ficar adequado à realidade para cada valor que a simulação ia indicando para o vento. Tá? Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui na planilha. Então eu vou entrar aqui já na análise de investimento, em que vai ficar claro tudo que foi feito. Essa aqui nessa aba aqui está a questão da produção da energia eólica e de você comparar isso com a garantia física. Então o que eu fiz aqui? Eu calculei a potência produzida pela usina, que poderia ser alcançada pela usina eólica mês a mês. A gente pegou uma usina localizada, um exemplo localizado na Bahia. Então o que a gente fez? A gente pegou a velocidade média de vento na região em cada mês para poder adequar